Ministro do Supremo Tribunal Federal encaminha para a Justiça do Pará pedido para que sejam investigadas as declarações de Damares Alves sobre abuso sexual de crianças no estado. O caso foi parar na corte, mas Ricardo Lewandowski alegou que a senadora eleita não possui foro privilegiado. Os detalhes com Nani Cox. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, mandou para a Justiça Federal do Pará a notícia-crime apresentada contra a senadora eleita Damares Alves pela possível prática de prevaricação e crime eleitoral. A petição foi apresentada pelo grupo Prerrogativas, formado por advogados apoiadores de Lula, depois que a ex-ministra detalhou supostos casos de tráfico e abuso sexual contra crianças na Ilha do Marajó, no Pará. Damares disse que teria avisado o presidente Jair Bolsonaro e que ele teria dito que iria agir contra a prática. A notícia-crime apresentada pelos advogados do grupo Prerrogativas afirma que se Damares, que foi ministra, e o presidente Jair Bolsonaro sabiam dos casos e só agora isso veio à tona, que pode configurar o crime de prevaricação, que é quando um funcionário público deixa de realizar ato de ofício. O documento afirma que o vídeo do discurso teria sido usado como material de campanha eleitoral pelo senador Flávio Bolsonaro, atribuindo os supostos casos ao PT. Na decisão, Lewandowski lembrou que Damares não tem a prerrogativa de foro e, portanto, o caso não é de competência da Corte. E que a simples menção ao nome de Bolsonaro, sem indicativos da prática de crimes, não é suficiente para que o STF inicie uma investigação. Sobre o pedido de apuração de suposto crime eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que o fato de o discurso ter sido usado em campanha não justifica eventual ação do STF no caso. Ao remeter o processo para a primeira instância, o ministro destacou que cabe ao juiz federal competente ouvir os órgãos de investigação, examinar os supostos eventos noticiados e os pedidos feitos na notícia-crime. O Ministério Público Federal informou ontem que nos últimos 30 anos, nenhuma denúncia sobre tráfico de crianças na Ilha do Marajó menciona nada semelhante às torturas citadas pela ex-ministra e senadora eleita Damares Alves. Diogo Schelp, será que a senadora eleita tinha ideia da repercussão que teria essa declaração grave que ela deu e agora é preciso investigar e saber até que ponto tudo isso é verdade? Exatamente, Adriana. O ministro Lewandowski está correto na decisão. A ex-ministra não tem foro privilegiado, então, portanto, ele não cabe ao STF analisar a notícia-crime. Ele remeteu, então, à Justiça Federal do Pará, que é o correto. Agora, em relação à acusação em si, ao que ela chamou de uma denúncia, o que chama atenção no fato é que ela mudou a versão sobre essa denúncia algumas vezes. Antes ela dava a entender que se tratava de uma denúncia recebida em nível oficial e que estava sendo investigada oficialmente dentro do governo, sem esclarecer qual era o órgão do governo que estava fazendo a tal da investigação. Depois, ela disse que ouviu nas ruas essa afirmação, essa denúncia de que crianças estavam sendo mutiladas para a prática sexual, uma denúncia terrível. Ela, então, disse que ouviu nas ruas. E aí, nesse caso, fica a pergunta se a ministra estava apenas, então, espalhando um boato, já que ela ouviu nas ruas e não tinha comprovação, não tinha evidências desses crimes. Se ela espalhou boato, deve se perguntar, então, para que ela está fazendo isso em pleno processo eleitoral? Se é uma estratégia de espalhar o pânico com algum objetivo político, eleitoral, já que o Ministério Público do Pará avaliou, fez um levantamento aí de denúncias desse tipo em 30 anos, nos últimos 30 anos, e não encontrou nada semelhante a isso, nada que possa ser enquadrado nesse tipo de mutilação para a prática sexual. É um caso a ser investigado em todos os âmbitos. Roberto Mota, a ex-ministra e agora a senadora eleita afirma que é um processo que estaria em segredo de justiça, mas, claro, tudo precisa ser investigado, mas se essas denúncias não se comprovarem, Mota? Olha, o ministro Lewandowski mandou a ação contra a ministra para a Justiça Comum, está correto.
a ministra não é mais ministra, é ex-ministra, então não tem foro privilegiado. Agora, é preciso chamar a atenção das pessoas por um absurdo que está acontecendo. Esse processo não se trata de um processo para a apuração das denúncias feitas pela ministra, que são gravíssimas, são denúncias de crimes extremamente graves e repulsivos. E trata-se de apuração de denúncia contra a ministra. Como é possível que alguém faça uma denúncia de crime grave e seja investigada ela pela denúncia que ela fez? Isso subverte não só a lógica, isso subverte a moral e subverte também o Estado de Direito. Ora, a ministra já denunciou outras vezes isso. Existem vários vídeos em que ela faz essa denúncia. Existem, aliás, várias matérias da mídia sobre essas mesmas denúncias. Inclusive, quem quiser entrar no meu Twitter, rmota2, vai ver isso lá. Esse grupo Prerrogativas que entrou com a denúncia contra a ministra é um grupo ao qual pertence aquele advogado que foi filmado dando a seguinte declaração: ora, o crime já foi cometido, para que prender o criminoso? Quem acha que a denúncia que a ministra Damares fez é fantasiosa, esse tipo de crime é bárbaro demais para ser cometido, isso é elucubração com finalidade eleitoral, eu recomendo que leia o meu livro, A Construção da Maldade, para entender que tipos de crimes são cometidos no Brasil e permanecem impunes. Ô Diogo, e é claro que a gente sabe, os promotores de justiça do Estado deixam claro que existe exploração sexual no Pará e também maus tratos às crianças. O problema foram os requintes de crueldade descritos nas denúncias feitas, que agora precisam de comprovação. Exatamente. Ninguém duvida que pessoas muito más, criminosos muito maus, sejam capazes de atrocidades desse tipo. A gente mesmo escutou aqui na reportagem a história, né, aqui no Jornal da Manhã, a história do homem que aprisionava os próprios filhos e a mulher, né, acorrentados. Quer dizer, a maldade pode não ter limites mesmo. Então, ninguém duvida desse tipo de coisa e é óbvio que é preciso investigar, e a gente sabe que existe tráfico humano, a gente sabe que existe exploração sexual de menores no Brasil, isso precisa ser combatido em qualquer custo. Agora, ela não pode espalhar boatos sem embasamento.